YouTube. Sindimara, você tá aí, minha querida? Tô aqui. Tive que voltar pro microfone velhinho, porque o novo não deu certo. Não deu certo. Que bom que você tá aí. Tô aqui. Pronto, pessoal, agora o tempo é da Sindimara. Pode fazer aí. O tempo é todo seu, minha Então tá. querida. Eu tô muito feliz e grata por poder compartilhar mais uma classe com vocês. Eu preparei um material com bastante imagem para a gente aprender bastante hoje sobre a parte hormonal, sobre as nossas emoções, né? Vou compartilhar com vocês a minha tela agora. Já está aparecendo para vocês? Sim, Então sim, tá. já está aparecendo. Então, é muito importante quando nós vamos falar a respeito do equilíbrio hormonal, do bem-estar emocional e o nosso humor, como a gente gerenciar. Então, eu trabalho na área da saúde, né, de enfermagem. E assim, eu sou apaixonada pelo corpo humano, como ele é perfeito, como Deus criou ele de uma forma tão espetacular. E todas as coisas, elas se encaixam de uma forma incrível. Então, assim, nós precisamos ter equilíbrio hormonal para que nós possamos ter um bom emocional e, consequentemente, o bom humor também. Só um pouquinho para ver se vai passar a tela. Está um pouquinho lento só. Então, a nossa saúde, ela depende de muitos fatores, né? Vai desde a nossa alimentação, vai da nossa parte genética, predisposição para algumas doenças, né, familiares, mas nós podemos contornar sempre, né, com uma boa alimentação, com a prática de exercícios, com o uso dos óleos essenciais que nos ajudam tanto a acelerar o nosso metabolismo. É muito importante que o nosso corpo ele trabalhe de uma forma rápida na parte da manhã e durante o dia para queimar gorduras, processar carboidratos e tudo que o nosso corpo trabalha. É como se fosse uma grande fábrica. Ele está ligado e ele precisa trabalhar com força total, né? E à noite, quando nós vamos começar a relaxar o nosso corpo para também conseguir fazer com que o corpo descanse. Uma coisa que eu aprendi em alguns anos que eu trabalhei dentro de UTI, as pessoas elas sempre falavam, mas uma pessoa que está de coma, ela está quase morrendo. E eu falava para o familiar, não, fica tranquilo, o teu parente, né, o teu filho, o teu esposo está aqui descansando por um período, né, ele está recebendo a alimentação, né, porque eles usam sondas para receber uma melhor alimentação que é toda completa, eles recebem todas as medicações possíveis para descansar o corpo. E a mesma coisa se dá com os óleos essenciais. Eles entram em nosso corpo de uma forma sem prejudicar nosso corpo, sem contraindicação, para manter o equilíbrio. Eu não sei vocês, mas quando eu olho essa imagem que vocês estão olhando agora, eu consigo ver que existe uma certa dificuldade para manter esse equilíbrio, mas me traz paz. Não foi fácil para chegar ali, mas o equilíbrio ele traz uma certa paz quando eu olho para essa imagem, né? Outra coisa que nós podemos ver aqui é esse casal que pratica balé. Se vocês repararem, eles precisam de muito equilíbrio, de muita força, de muita dedicação e provavelmente, tenho certeza, muita dedicação no que eles estão fazendo. A mesma coisa é quando nós tratamos o nosso corpo com respeito e nós precisamos de muita dedicação para fazer com que ele esteja em equilíbrio. Boa parte dos hormônios que estão em desordem e as emoções que nós temos em desordem também no nosso corpo reflete a nossa alimentação, uma vida desregrada, com sono fora do horário normal, e tudo isso nós vamos discutir agora também. Eu amo esse leque dos óleos essenciais, porque eles falam sobre exatamente os nossos hormônios, né?
e alguns neurotransmissores que nós temos em nosso corpo que são muito importantes. Então, assim, ó, se vocês acompanharem aqui, ó, afrodisíaco, né? Nós temos ali o sândalo, patchouli, ylang-ylang, e ali está ligado na última fileira, se vocês olharem, ó, pituitária. É uma glândula que também faz com que os hormônios estejam no nosso corpo. Tem os reguladores, tem os de entusiasmo, de memória e concentração, tem os sedativos, os revigorantes. Então, assim, o nosso corpo, ele precisa de tudo isso para estar em equilíbrio. Nós precisamos estar regulados, mas nós precisamos estar entusiasmados. Existem momentos em nosso dia a dia que nós precisamos ter foco e concentração para ter satisfação naquilo que nós fazemos, no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, ou na igreja, em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de satisfação em tudo aquilo que nós fazemos. Né? Então, nisso, quando nós trabalhamos com os nossos hormônios, através dessas glândulas, nós temos também os neurotransmissores, que é a dopamina, a serotonina. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre algum deles, como a ocitocina, que é o hormônio que eles falam que é do amor, né? O neurotransmissor do amor. Então, assim, nós precisamos de tudo isso para regular o nosso corpo. E os óleos essenciais, eles fazem esse trabalho espetacular para nós. Então, assim, ó, essa imagem aqui que vocês estão vendo agora mostra o nosso sistema endócrino e a forma como ele trabalha com todo o nosso corpo. Vocês não acham incrível como uma pequena glândula, lá pequenininha, consegue trabalhar com tantas coisas no nosso corpo? Então, ali fala, ó, a maior parte dos óleos essenciais vai atuar no eixo hipotalâmico. Então, assim, ó, essa glândula bem aqui, ó, em vermelhinho aqui, é essa glândula que vai trabalhar com os óleos essenciais no nosso corpo. E ele é incrível, como ele trabalha de uma forma muito rápida. Então, a gente vai começar falando sobre o hipotálamo, né? É esse pedacinho aqui, pequenininho aqui em cima, né? Ele produz hormônios para que a hipófise possa distribuir para o corpo inteiro de uma forma extremamente inteligente. E ele vai trabalhar com o controle da nossa pressão sanguínea, ele vai trabalhar com o controle de diurese. Se não fosse ele, nós não conseguiríamos segurar a nossa urina, né? Para ver que uma coisa que começa lá no nosso cérebro vai estar trabalhando com algo que está mais abaixo. Então, ele controla a temperatura corporal, porque, assim, é muito importante quando nós temos o controle de uma temperatura corporal dependendo da pessoa, de 35 a 37 graus e meio, é a temperatura ideal para o corpo humano. Mas isso vai depender muito de pessoa por pessoa. Não sei se vocês já ouviram falar, com certeza, minha mãe falou muito, porque eu amava andar descalço. Não anda descalço, menina, não anda descalço, que isso faz mal, isso vai refletir no teu corpo. E por que a gente não pode andar descalço? O nosso corpo é quente. E quando nós andamos descalço, nós pegamos toda a umidade, todo aquele frio do chão e vai fazer um choque enorme no nosso corpo. E esse choque, ele vai provocar uma alteração na nossa célula. Então, assim, hoje em dia, depois de estudar a enfermagem, eu vi o sentido de menina, não anda descalço, não anda descalço, menina. Né? Então, ele também vai controlar a nossa fome, nossa sede. Eu já vi, já no meu trabalho, pessoas que não tinham essa função de produção de hormônio e eles não tinham controle de quando parar de comer. E assim, o nosso estômago, ele é um órgão que estica. Então, a gente come, ele vai esticando, porque ele é todo dobradinho por dentro. E a pessoa vai comendo, até que satura, sabe? Então, essa pessoa precisa de pessoas cuidando constantemente, porque ela não tem a produção natural de hormônios que ajude ela nisso. Né? Então, é algo muito real. Outra coisa é o que nós precisamos, que é o controle das nossas emoções, da raiva, do prazer, de tudo que nós sentimos é controlado por essa pequena glândula. Então, aqui para vocês terem uma ideia, ó, hipotálamo aqui, ele produz, então, os hormônios, depois ele coloca para essas duas bolsinhas aqui, que é a hipófise, e a hipófise, ela distribui para o restante do nosso corpo.
A hipófise, ela é chamada de glândula mestra, porque ela vai distribuir para toda parte do nosso corpo, mas ela depende dessa glândula aqui. E o mais interessante é que essa glândula, ela está ligada diretamente com o nosso sistema nervoso central, que é quando nós inalamos um óleo essencial, ela está ali ligada, está junto. Então, chega muito rápido. Então, nós conseguimos, através da inalação, fazer uma ligação direta com o cérebro para que estimule a produção de hormônios se nós estamos em baixa. Então, uma mulher que tem baixa produção dos hormônios femininos ou o homem com a baixa produção dos hormônios de testosterona, quando ele inala aquele óleo essencial, ele vai dar uma resposta para fazer a produção e igualar no nosso corpo. Então, é incrível. E o nosso nariz é o único lugar ali, naquele bulbo olfativo, que tem ligação direta com o nosso cérebro. Eu acho isso muito incrível. E aí tem a frase, né? Que sem olfato não tem paladar e nem sabor, né? Então, assim, se nós não tivéssemos essa parte do sistema nervoso, nós não iríamos sentir o cheiro e muito menos o gosto das coisas. Então, é muito importante. Então, aqui, ó, só para que a gente possa só fazer aquele resumo, em 22 segundos ele chega em tudo que nós estamos precisando ali no nosso cérebro, né? Para dar resposta para a liberação desses hormônios. Outro local muito importante que os hormônios são utilizados é no nosso fígado. Até quando eu estava preparando a aula, eu vi muitas pessoas, assim, em alguns vídeos, que elas não sabiam que os hormônios cuidavam de tantas partes do corpo. Elas achavam que hormônio, basicamente, é ligado à menopausa, é ligado à andropausa, é ligado com alguma parte dessa parte reprodutiva humana. Mas não, o hormônio ele está ligado a várias funções do nosso corpo, né? E o fígado é tão importante, gente, o fígado é espetacular. Ele faz a desintoxicação do nosso corpo, ele vai metabolizar e tentar jogar fora todo o excesso de medicações e drogas que são ingeridas para ir direto para a urina para ser eliminado. Ele faz todo o processo de metabolismo do nosso corpo para que o nosso corpo ele acelere para gastar gorduras e carboidratos e transforme tudo que nós comemos em algo que vale a pena para o corpo absorver. Ele faz armazenamento de vitaminas e algo que eu acho esplêndido é a questão da glicose. O fígado ele é tão inteligente que ele vai fazer a função de quando o nosso corpo está com baixa glicose, porque a glicose é a energia da nossa célula. Se nós não temos a glicose, a nossa célula não tem força para trabalhar. E aí o nosso corpo morre e as doenças começam a surgir. Então, quando o fígado vê que está em baixa, ele libera a glicose, né? Quando ele vê que o açúcar, né, a glicose está muito alta no nosso corpo, ele vai reter aquele açúcar e transformar ele em vou dizer, uma pastinha e guardar lá, para que ele não seja levado para o corpo naquele momento. É isso que a pessoa diabética tem em falta, que é a liberação da insulina para fazer esse processo, né? Então, o fígado, ele tem um processo muito importante no nosso corpo. Além de trabalhar com a nossa imunidade, produção de proteínas e proteção do colesterol no nosso corpo. Então, se a gente fosse falar só do fígado, a gente ia gastar uma aula só. O nosso sistema endócrino também é a parte da glândula adrenal, né? Ela fica em cima do nosso rim e tem uma coisa muito interessante que eu coloquei aqui, que é o cortisol. Sabe, uma situação de estresse, por exemplo, você está atravessando a rua, por mais que você esteja na faixa, e um carro vem na tua direção e ele freia em cima de você. O cortisol, ele é liberado no nosso corpo para que você tenha fuga, para você ter reação de correr, de você conseguir sair de uma situação de perigo. Ou se você vai colocar a mão perto do fogo, você sente, geralmente crianças, né? Eles sentem que está quente e vai queimar, é liberado cortisol no corpo para que eles tenham essa fuga do perigo, do estresse, né? Então, nós precisamos disso no nosso corpo. Existem momentos que nós precisamos diminuir ela e existem momentos em que nós precisamos acelerar ela, né?
Então, o corpo ele faz isso de forma muito inteligente. Assim como a liberação de adrenalina, que também tem esse mesmo processo no nosso corpo, né? Além dos hormônios masculinos e femininos que nós vamos conversar mais à frente, que é o estrogênio para a mulher e a testosterona para o homem. O quanto é importante. Nós temos a glândula paratireoides, que todo mundo conhece como a tireoide, né? E a gente tem um maravilhoso que é o peppermint, ele auxilia muito nessa questão de ajudar na nossa tireoide, a fazer a regulação da nossa tireoide, além dele ser espetacular para muitas outras coisas, né? E é importante porque é ali que nós vamos conseguir fazer, ele faz a produção do hormônio que controla a quantidade de cálcio que nós vamos ter no corpo, porque nós não podemos nem ter a menos e nem ter a mais também prejudica, e a menos é o que nós chamamos da osteoporose, né, nas mulheres, principalmente, mas também pode acontecer nos homens, tá? Então é muito importante a gente regular. Uma coisa que eu esqueci de falar, por que eu tô falando das glândulas e dos hormônios? Porque é tudo aquilo que a gente conhece, nós passamos a cuidar com mais amor. Porque às vezes a gente não sabe o que acontece dentro do nosso corpo, né? E é muito importante. A glândula pineal. Muitas pessoas, né, acreditam tanto na parte da ciência como espiritual, que é o terceiro olho, porque ele fica bem aqui assim, ó, no meio da sobrancelha, né? A função dele principal é a melatonina. Ele regula o sono da pessoa. Então, assim, quando nós enxergamos, por exemplo, a luz, essa luz vai refletir para a nossa glândula pineal, fazendo a informação de que nós precisamos estar acordado. E quando escurece, quando nós apagamos a luz, quando nós desligamos a TV, e hoje em dia a gente está nessa questão de celular, TV ligado, luz, lâmpada até muito tarde. Então, a glândula, ela não recebe informação de que ela precisa começar a mandar o hormônio para você descansar, né? E a gente tem um horário adequado para a gente dormir. Então, assim, quando ele vê que está escuro, ele começa a enviar esse hormônio, que é a melatonina, para o nosso corpo, para que a gente possa dormir. E aí a gente vai falar sobre o nosso lavanda, que é um maravilhoso, né? Então, o lavanda, além de tudo que a gente já aprendeu que ele faz, o principal deles que nós precisamos saber é que ele acalma nosso sistema nervoso central. Então, se ele traz calma, ele vai ajudar com também os hormônios a trabalharem a nosso favor, para que a gente possa dormir adequadamente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, algumas pessoas falam, eu já falei isso, que a melhor coisa da vida é comer, dormir. Realmente. E também o nosso trabalho, o nosso lazer e a família. Mas por quê? Quando nós comemos adequadamente, quando nós dormimos da forma adequada, nós temos saúde, realmente. É claro que comer coisas que não são boas para o nosso corpo e nem ter um sono adequado não vai ajudar, tá? Então, para que vocês possam entender... Tem uma aguinha com coisa aí. O que é esse sistema nervoso? Então, ele está ligado lá junto com essas glândulas que eu te mostrei. Então, eles estão aqui na espinha e ele manda informação para todo o corpo, ó. É da cabeça, realmente, literalmente falar do fio do cabelo até a ponta do pé, do dedão lá. E ele vai passear pelo nosso corpo constantemente mandando informações. É isso que comanda, faz. Sindimara, você vai andar, você vai respirar, você vai comer, você vai... Tudo no nosso corpo é direcionado pelo sistema nervoso central. E se nosso hormônio não está legal, o nosso sistema nervoso central também começa a falhar, tá? Por exemplo, pessoas que têm Alzheimer, têm essa dificuldade degenerativa, elas precisam dessa qualidade de sono, então precisa sim dessa questão da lavanda. Pessoas que têm ranger de dentes. Gente, a minha experiência com o ranger de dentes, o bruxismo, que algumas pessoas conhecem, é muito real. Meus filhos tinham de ficar assim, sabe? Fazer igual tá ali na imagem, de desgastar o dentinho, e eles acordavam com muita dor. E depois que eu aprendi a passar aqui, nessa região da mandíbula, né, todinha, e atrás do pescocinho deles, e colocar no difusor, eles nunca mais tiveram problema de ranger de dentes. E eles são muito pequenos para estar usando aquelas modulações de silicone no dente, né? Então, realmente, para mim, fez muita diferença.
Então, dormir faz uma parte muito importante das nossas emoções e dos nossos hormônios. Se nós não dormimos bem, se nós comemos muito fast food, se nós ficamos muito na nossa tela, além do normal, o limite é 10 horas para a gente dormir. 9, 10 horas, o mais tardar 10 horas, a gente está preparando para dormir, para que o nosso corpo entenda que isso é saudável. Senão, nós vamos ter tanto distúrbios no nosso corpo, obesidade, a gente não consegue gravar nada na nossa mente, a nossa pele começa a ficar mais ressecada e feia, a nossa pressão começa a subir. Nunca se viu falar tanto, no momento em que nós estamos vivendo, em pessoas que têm problemas de coração, diabetes, obesidade. Isso era mais de países desenvolvidos, que nem Estados Unidos, porque eles usam muito fast food, eles trabalham horas a fio, e agora o Brasil começou a entrar numa porcentagem muito alta de obesidade e diabetes, coisa que nós não tínhamos alguns anos atrás. Né? Quando eu estudei, quando eu me formei em enfermagem, a taxa daquela época para agora aumentou muito, e não vai fazer tanto tempo assim, vai fazer 12 anos, então é pouco tempo para tanta mudança. Né? E uma coisa que eu gosto de falar junto com lavanda é o cedro. O cedro é um presente incrível que a gente recebeu para desacelerar também o que nós chamamos de GABA. Crianças que têm problema com TDAH, o TEA, esse é o termo científico, autismo. O autismo, né, que é uma coisa assim que alguns pais ainda têm tanta dificuldade em tratar das crianças, hiperativismo. O cedro, ele é perfeito. Ele ajuda a desacelerar e ele ajuda também nessa questão do sono, para que a criança ela tenha qualidade de vida. Né? As crianças autistas, elas desenvolvem algumas doenças por conta da falta de sono também. Essa imagem, vocês acreditem, é de uma pessoa que está dormindo. O nosso cérebro, ele é lavado durante a noite. Ele recebe um líquido para ser limpo durante a noite. Nós precisamos fazer essa purificação no nosso cérebro. É muito importante, mas para isso a gente precisa dormir. E quando a gente não recebe essa lavagem no nosso cérebro, nós acordamos irritados, nós não acordamos com bom humor, e aí o gerenciamento de humor nosso cai por terra, porque nós não conseguimos dormir com qualidade. E as doenças surgem, pode ter até alucinação, a criatividade vai embora. E eu não sei vocês, quando a minha criatividade começa a ficar baixa, a minha autoestima começa a ficar baixa. Há um tempo atrás eu estava passando por alguns problemas, né? E a minha criatividade ficou muito ruim, porque eu estava tendo insônia, eu não estava conseguindo dormir. Aí eu pensei, poxa, eu passo lavanda todo dia nos meus filhos e não estou usando? E aí comecei a usar, né? E melhorou muito, me ajudou muito, e eu comecei a conseguir dormir, mesmo que meu corpo não estava conseguindo ter essa informação do sono, né? Então, realmente, o lavanda ele é espetacular, o cedro é incrível, porque cada corpo se situa de uma forma. E as crianças também, é muito importante, gente. Às vezes, meu filho dorme a noite inteira, mas se ele fica balbuciando, mexendo de um lado para o outro, a criança não dormiu direito. Se está na fase da amamentação, vai atrapalhar. A maturação cerebral deles é nessa época da infância. O sistema imune deles está sendo formado. Se eles estudaram durante o dia, mas eles não dormiram à noite, eles não vão conseguir guardar as informações. A gente guarda à noite as informações de tudo que nós aprendemos, tá? Agora, falando um pouquinho a respeito do nosso intestino, né? Do nosso estômago. O estômago, ele libera vários tipos de hormônios para fazer com que o alimento que ele recebeu seja processado de forma adequada, para que ele seja absorvido no nosso intestino para reaproveitamento de vitaminas. Então, se nós não tivéssemos hormônio ali, nós não iríamos absorver da maneira correta. Só por questão de curiosidade, muitas pessoas não sabem que boa parte de neurotransmissores de que nos dá prazer está dentro do nosso intestino. Acredite, é o nosso segundo cérebro, tá? De 10% do DNA que nós temos é o DNA normal, e o 90% são os de micróbios bons que vivem no nosso intestino.
Então, é muito importante. E 70% dos nossos anticorpos está no nosso intestino. Se nós não tratarmos bem o nosso intestino, nós vamos desenvolver tantas doenças como depressão, psoríase, doenças inflamatórias intestinais. Gente, é muito grave doença inflamatória intestinal. Às vezes, uma pessoa que fazia transplante de fígado, transplante de coração, se recuperava muito mais facilmente do que uma pessoa que fez uma cirurgia intestinal. Para vocês verem a gravidade que é, sabe? E o cuidado que nós precisamos ter com o nosso intestino. E ele está ligado com o nosso emocional, com o nosso hormonal. Ele pode causar depressão. Realmente, se a pessoa não vai no banheiro, se ela não consegue ir no banheiro, ela entra em depressão. E eu já vi isso acontecer com muitas pessoas que vão para o hospital para terem ajuda nesse sentido, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do hormônio que está no útero, né? Tem a prolaxina, que ajuda na produção do leite, e tem a relaxina, que ele faz, sabe o quê? Uma liberação de um hormônio para amolecer o tecido para que a criança possa passar com mais facilidade. Gente, se vocês não conseguem ver perfeição nisso, eu acho que eu que sou obcecada pelo corpo humano. Mas como cada coisa é tão perfeita, que precisa de um hormônio específico para o nascimento para amolecer o tecido, né? Como que foi pensado de tudo de uma forma tão perfeita para o nosso corpo? E a mulher, ela tem um estrogênio que vai baixando conforme a idade, né? É normal isso acontecer, né? Mas nós não precisamos deixar com os óleos essenciais. Nós podemos estar fazendo com que o nosso estrogênio, ele seja saudavelmente aumentado no nosso corpo, sem precisar de reposição futuramente. Por exemplo, se você cuida agora, você não vai sofrer com as consequências depois. E fala assim, mas é só lá pelos 50 anos. Não, gente. Tem pessoas que chegam no hospital com 30 anos, com 32 anos, entrando na fase que a gente chama, na verdade, se fala errado, tá? Não é menopausa. Se inicia com o climatério e após o término da menstruação se chama de menopausa, tá? Então, é essa sequência, né? A primeira menstruação, o período que a gente gesta ali, né? Depois o climatério e a menopausa. E aí vem as consequências, principalmente para a mulher, ela sofre muito porque aí vem a osteoporose, a memória começa a ficar muito ruim, secura vaginal e aí a vontade, o líbido acaba, cansaço, dores nas articulações, porque aí começa a diminuir o colágeno também, risco de problemas cardíacos, infecções vaginais. Então, assim, se ela começa a utilizar os óleos essenciais adequados para repor esses hormônios e estimular esses hormônios, muito provavelmente, talvez ela nem sinta, ela nem passe por determinadas situações. Eu lembro a minha mãe, na época não, muito tempo atrás, né, eu ainda era criança, mas ela ia muito atrás de coisas naturais para poder fazer reposição. E ela não chegou a passar por quase nenhum sintoma, né? Porque ela foi atrás de repor. Imagina se ela conhecesse os óleos essenciais, né? Então, aí fica nessa situação, ó. Se vocês não se cuidarem, vão ficar desse jeito aí. No homem, é complicado também, porque se ele não se cuidar, a testosterona também faz uma baixa muito grande, tá? E ele tem a função reprodutiva no homem, manutenção de massa muscular. Quando a gente fala que o homem ele tem mais força para correr, mais potência, por que vocês acham que numa Olimpíada, nessas competições, homem e mulher não correm junto? Porque é comprovado cientificamente que a testosterona dá um engajamento maior e força maior para esse tipo de coisa, sabe? Manutenção de massa muscular, de força. Então, quando as mulheres começam a repor excesso de testosterona no corpo, elas começam a ficar com a voz grossa, o seio começa a diminuir, ela começa a ficar com expressões mais masculinas no rosto. Então, isso prejudica muito. E uma vez que a pessoa começa a repor hormônio sem necessidade, o corpo para de produzir. E aí ela sempre vai ter que repor. Eu tenho uma experiência muito triste para compartilhar com vocês sobre essa questão de hormônios sintéticos. E é uma coisa que acontece muito hoje em dia. A gente recebeu, na época eu trabalhava na UTI coronária,
E um rapaz de 22 anos, ele estava usando excesso de testosterona para aumentar a massa muscular. E ele foi parar no hospital com batimentos cardíacos de 240. Quando a pessoa tem um batimento cardíaco tão elevado por meio de excesso de hormônio, ela precisa ser levada na UTI para a gente dar um choque, para parar o coração e dar outro choque para voltar para normalizar. Parece meio estranho, mas é o único tratamento que pode ser feito. Então, a gente conseguiu trazer ele de volta, ele ficou bem, ele foi liberado, e passou, acho que uns 3 meses, e eu fui transferida para a UTI geral para ajudar com os transplantes, né? E, do nada, eu vi um rapaz internado, entubado, muito emagrecido, estava muito mal, os médicos não estavam dando esperança. Quando eu olhei o rosto dele, eu lembrei, era o mesmo rapaz que nós tínhamos atendido na UTI cardíaca, e ele estava acabado, ele estava detonado por conta de excesso de hormônios. Infelizmente, ele veio a falecer, ele não aguentou. O excesso de hormônio que ele inseriu no corpo sintético fez com que ele destruísse todo o sistema nervoso dele. Então, eu acho que isso mostra como é uma bênção nós termos os óleos essenciais para incluir no nosso corpo de uma forma que não vai prejudicar o nosso corpo. Ele vai entrar e só vai auxiliar. Ele não vai prejudicar de alguma forma, nenhuma forma o nosso corpo. Ele é biocompatível com nossas células, com tudo, com nossos hormônios. Então, nós precisamos, sim, procurar aquilo que vai beneficiar o nosso corpo. A forma de uso dos óleos essenciais, ela é muito maravilhosa, porque às vezes as pessoas falam para mim, mas só de passar na pele não vai fazer efeito, não tem como fazer efeito. Tem, gente, a pituitária, que é um dos hormônios que produzem para o nosso corpo, se você passar o óleo essencial específico nessa região do meio da testa e nariz, você já vai estar ativando. Então, se você cheirar, ele vai estar ativando em 22 segundos, é mais rápido. A sola do nosso pé tem mais de 2.700 terminações nervosas. Ela leva informação para o nosso corpo inteiro, né? Então, todas as formas de uso são incríveis. Então, começando a falar sobre alguns óleos que são muito bons para essa questão do nosso hormônio, para a questão do nosso gerenciamento de humor, né? Para o nosso corpo. Claro que todos vocês já ouviram falar do Claricalme, ele é incrível, ele tem o lavanda, que eu já comentei com vocês, ele tem o bergamota, ele tem o gerânio, que é incrível, erva doce, ylang-ylang, cedro, que eu comentei com vocês, para vocês verem o quanto esses óleos são tão importantes, eles são tão maravilhosos que eles foram, juntou eles num mix só para poder ajudar. Tem o sal do esclarelli, que a gente vai conversar também um pouquinho, e as pessoas costumam falar muito que esse óleo é um óleo feminino. Gente, esse óleo é um óleo que dá para usar no homem de forma espetacular. Eu estava vendo que homens embrutecidos, eles podem ser amolecidos através dos óleos essenciais que mexem com a questão hormonal. Uma curiosidade também, as pessoas também acreditam que só o homem tem testosterona. Nós, mulheres, também temos. Nós precisamos, por quê? É ela que induz a ovulação para a gente engravidar. É ela que dá o nosso prazer, o líbido. A massa muscular que nós temos também é adquirida através dela. A nossa disposição física, né, do dia a dia, a energia, é por causa dela. E também o emagrecimento. Assim como o homem também, eles têm o hormônio do estrogênio no corpo deles. Né? Então, vai auxiliar nos ossos, no metabolismo deles, no processamento da gordura e dos carboidratos também, né? Então, só foi feito de uma maneira que equilibrasse. Os homens têm a mais do testosterona e nós mulheres temos mais o estrogênio, porque ele vai trabalhar muito nessa questão de menstruação, de TPM, de desequilíbrio que nós temos no nosso corpo. Se você faz um uso constante, por exemplo, de um óleo como Claricalme, ou se você escolhe pegar um gerânio para estar fazendo uso direto dele, por ingestão até, eu lembro, antes de conhecer os óleos essenciais, que a minha avó falava sobre o chazinho do gerânio, que fazia muito bem, e ela teve 12 filhos, né? Então,
ela tomava gerânio na época dela. E das poucas conversas antes dela, né, rebaixar a questão dela não conseguir mais conversar. Mas eu lembro dessa conversa com ela. Então, como esse mix que a Doterra preparou é tão perfeito? Eles realmente estudam de uma maneira que faz com que esses mix fiquem muito poderosos, muito incríveis. Então, eu vou conversar primeiramente com vocês sobre o gerânio. O gerânio, ele é espetacular. Primeiramente, tem mais de 140 estudos publicados sobre os benefícios do gerânio. Eu já li pelo menos uns 30 ou 40 estudos que eu consegui e outros que eu consegui traduzir. E quanto mais eu leio, mais impressionada eu fico, mais apaixonada eu fico por esse óleo, como ele pode ser tão espetacular, como ele pode ser tão incrível. Ele vai trabalhar nas nossas emoções, ele vai trazer o equilíbrio, tanto emocional, como o nosso equilíbrio hormonal, de uma forma espetacular, tanto como na parte de inalação, como na parte de ingestão, como na parte tópica. A gente pode estar passando na parte do baixo ventre, para as cólicas, ele também vai ajudar muito. Ele simplesmente faz um serviço espetacular, realmente. E para o nosso organismo, eu achei importante colocar aqui, porque como a diabetes está ligada com a parte hormonal, o gerânio, foi feito um estudo comparativo com uma medicação, que eu não vou falar o nome, e o gerânio, num público-alvo. Isso são estudos que, quando eles são colocados ali, porque já foi feita uma autorização, né, pelos cientistas, né? Então, quem tomou a medicação e quem tomou o gerânio teve a mesma proporção de diminuição da glicose no corpo, porque essas pessoas não produzem mais a insulina. Então, o gerânio foi extremamente eficaz. Além dele trabalhar com a questão imunológica do nosso corpo, regeneração celular, que é espetacular, e ele é incrível também para a pele, porque ele ajuda a trazer a jovialidade para a nossa pele novamente, né? O colágeno que não existia mais, ele faz com que ali é desligado, então faça a ligação novamente, né? Para que a nossa pele volte a ter jovialidade. E assim é com o nosso cabelo também. Agora, Ylang Ylang, né? Ele é um afrodisíaco para quem tem impotência e frigidez. Então, ele vai ajudar a ativar aquilo que esfriou, ele vai ajudar a esquentar. Por quê? Ele vai trazer os hormônios que são necessários novamente ativa, né? Ele tem propriedades naturais que atuam no nosso sistema nervoso. Então, lembra que eu mostrei para vocês aquele corpo que tem um raiozinho para o corpo todo? Então, ele ajuda com que isso seja saudável, porque se nosso sistema nervoso não estiver bem, você não vai andar, você não vai falar, você não vai fazer nada, né? O corpo não vai te dar a informação adequada. Além de que ele vai ajudar com pessoas que têm transtornos de estresse, depressão e ansiedade e irritabilidade. Hoje, o assunto de ansiedade é muito levado como algo que não é tão sério quanto a depressão, mas eu vou compartilhar com vocês algo que faz parte de mim. Eu já passei por situações, justamente na época em que eu descobri que eu tinha a doença celíaca, que eu estava fazendo faculdade e eu tinha que pagar minha faculdade. Eu trabalhava num shopping, então eu trabalhava da 1 até as 10, chegava em casa quase meia-noite, eu tinha que fazer meus trabalhos, então eu virava madrugada. Então, assim, ó, tudo de errado que tinha para acontecer, eu estava fazendo. Tudo que eu falei para vocês ali, eu estava fazendo exatamente ao contrário, né? Estava comendo comidas de fast food, porque é o que tinha no meu local de trabalho, e eu comecei a ficar muito doente. Eu comecei a ficar muito mal, e eu desenvolvi a ansiedade. Mas é uma ansiedade diferente, porque ela vem, você começa a sentir uma pressão no peito, como se você fosse ter um ataque cardíaco, você não consegue respirar direito, e isso te afeta de uma forma que te detona, e pode te levar à depressão. E as pessoas acham que quem vê a pessoa tendo esse ataque de ansiedade acha que é frescura, mas não é frescura, é algo realmente real.
E depois que eu comecei a organizar minha vida e a tratar a doença celíaca, a mudar minha alimentação, eu melhorei muito. Eu fiquei muito melhor, né? E agora pensa com o auxílio dos óleos essenciais para ajudar pessoas que têm esses problemas. Quando a gente vai oferecer, tem o lavanda, tem o ylang-ylang, tem o balance, que se der tempo ainda vou comentar sobre eles, que vai ajudar nessas questões. Clarisage, né? Ele vai ajudar com as questões da menopausa, ele tem um equilíbrio do estrogênio no nosso organismo, porque assim, o estrogênio, ele vai fazer bem para o nosso corpo desde que ele esteja normal. Quando nós usamos os óleos essenciais, ele não vai fazer aumentar demais e nem diminuir, ele vai equilibrar, porque o óleo essencial, ele é muito inteligente. A medicação sintética, se a pessoa ingerir em excesso, vai subir o estrogênio. O óleo essencial, se nós acidentalmente tomarmos em excesso, o corpo vai eliminar o excesso e vai manter o equilíbrio, para vocês verem a inteligência que tem dos óleos essenciais. E quando o estrogênio está em excesso, ele pode causar infertilidade, ele pode dar o SOP, que vocês... a palavra dele é o ovário policístico, né? É quando dentro do nosso ovário forma cistos que podem ter um líquido viscoso ou mais concentrado e que atrapalha as pessoas a engravidarem, causa dor. A menstruação não é regular, pode causar o câncer de mama e o câncer de ovário também, nas pessoas que têm um excesso de estrogênio no corpo também. Então, o Clarisage, ele é maravilhoso também para ser utilizado. Outro estudo, eu gosto muito de trazer estudo para que vocês vejam o quanto a doTERRA foi a fundo nas coisas para escolher de melhor que tem. Eles pegaram 22 mulheres, né, para participar desse estudo. Elas estavam na fase de menopausa, algumas tinham depressão, e eles usaram só como inalação a sálvia, para reduzir o cortisol também. E como ele reduz o cortisol, ele reduz aquela questão do estresse. Lembra que eu falei para vocês que o cortisol ele é usado somente nos momentos em que a gente está em perigo? Mas como a mulher passa por muitas transformações, acaba que o cortisol fica desregulado, né? Então, ele consegue equilibrar o cortisol e também o hormônio da tireoide. E aí, isso faz com que as pessoas também saiam do estado depressivo e melhore o humor delas também, né? Então, ele é incrível para essa questão. O óleo de sândalo havaiano, ele é perfeito para os homens, para as mulheres também, mas os homens, eles conseguem ter um efeito deles se sentirem tão rebaixados para se tornarem super-heróis. Porque quando a testosterona está muito baixa nos homens, eles começam a ter aquela questão do líbido baixo, né? E os hormônios não estão legais. Muito dos perfumes masculinos é utilizado o sândalo, tá? Também. O tomilho. O tomilho, ele também é incrível. Ele é um óleo essencial que trabalha muito com a progesterona. Então, assim, um fator muito interessante da progesterona para o homem, quando está em excesso, a testosterona, ela pode causar a calvície, né? Que eles detestam. Alguns homens eu sei que são muito vaidosos e causar muita acne e o câncer de próstata, né? E se vocês observarem aqui nesse exame que é tão necessário para o homem fazer, que é o exame de próstata, aqui vocês vão identificar nessa gravura um câncer, tá? Então, a progesterona em excesso, ela pode causar esse câncer. Então, o homem que faz o uso de tomilho vai estar prevenindo a questão também do câncer de próstata, né? Que pode aumentar muito conforme a idade cresce também, tá? E também para mulheres que têm o SOP, depressão e infertilidade, ele também vai ser muito, muito bom. Então, assim, ó, o Balance também, ele atua no sistema nervoso central, ele tem um papel muito parecido com o do lavanda. Claro que tem outros óleos aqui que vão fazer manutenção de outras coisas que são importantes. O hortelã-pimenta que eu falei para vocês, além de dar o foco mental, que
o foco mental para a gente, a criatividade, isso traz também um bom humor para nós. Ele também vai ajudar com a questão da nossa tireoide, que também é um fator de hormônio para o nosso corpo. O limão, por que que eu coloquei ele aqui? Claro que além do equilíbrio emocional, eu pergunto para vocês, eu como mãe de 2 crianças, que tenho que levar meu filho para a escola, eu também trabalho dentro da igreja que eu frequento, né? Eu cuido da primária, que são crianças. Então, tem que fazer muito planejamento. Eu tô fazendo uma segunda faculdade agora de psicopedagogia, e eu tenho que estudar muito, estou fazendo EAD, então é muito material para ler, é muita coisa para fazer, para você conseguir tirar uma boa nota também nas provas e ter o aproveitamento. Então, minha casa, às vezes, fica uma bagunça, né? Excesso de roupa, porque também foi uma semana de muita chuva, não consegui lavar o banheiro, acaba acumulando um pouquinho de louça, porque aí meu marido ajuda a cuidar das crianças enquanto eu estou aqui, e vira uma bagunça. Eu me sinto muito mal dentro de casa. Eu fico muito incomodada enquanto eu não tento limpar a bagunça. A mesma coisa é o nosso corpo. Se o nosso corpo estiver bagunçado, sujo, não estiver limpo, como é que ele vai aproveitar toda a maravilha desses óleos essenciais que nós temos em nossas mãos? O óleo essencial não vai fazer milagre sozinho, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que limpar o nosso interior para recebê-los. Quando a gente recebe uma visita ilustre, vocês não passam o dia inteiro faxinando, preparam uma comidinha especial, deixa tudo cheiroso? Os óleos essenciais são ilustres. Para fazer eles entrarem, a gente precisa limpar a nossa casa, que é o nosso corpo, que é o nosso templo, para recebê-los e eles trabalharem de forma eficaz no nosso corpo. Eu amei essa figura. Quando eu tomo o de Orange. Primeiro, um monstrão, você vai tomando, vai melhorando, vai tomando, vai melhorando, até que você fica calminha, calminha. Quando eu tive algumas crises de ansiedade há algum tempo atrás, e já estava usando os óleos essenciais, porque estava com algumas coisas acontecendo, minha mãe estava doente, e assim, minha família, quando acontece alguma coisa com a minha família, isso me afeta muito, né? E o Will de Orange, ele realmente me ajudou. A minha irmã falou, tó um pouquinho do meu, porque o meu já tinha acabado, e eu usei, e realmente foi incrível para mim. É questão de, gente, sem mentira nenhuma, para mim, é questão de 10, 15 minutos depois de inalar o Will de Orange, eu me sinto uma outra pessoa depois de estar passando por crises de ansiedade. Ele me deixa calminha dessa forma. E de uma forma engraçada, mas é assim mesmo que a gente se sente, né? Eu coloquei aqui esses óleos para que a gente possa só lembrar que o copaíba e o olíbano, que é o frankincense, eles trabalham com a questão depressiva também, né? Eles trabalham com essa questão de fazer com que o nosso humor, ele melhore também. Você pode estar tomando todos os dias uma gotinha ou de copaíba ou de frankincense, e ele vai ajudar, porque ele é um neuroprotetor, ele vai proteger o nosso cérebro, né? O Zengest, eu coloquei ele aqui, porque eu falei para vocês que o nosso intestino, boa parte de tudo que acontece no nosso corpo é o cuidado que nós temos do nosso intestino. Então, o Zengest, ele também é um óleo de alegria, porque se nosso intestino está bem, ele vai trabalhar feliz, tá? Outras coisas que são incríveis são os complementos, né, da doTERRA, que eles são maravilhosos. Eles, como eles falam ali, são produtos extremamente selecionados para que realmente faça efeito no nosso corpo. Para vocês verem, só dentro desse Exo Omega, olha a quantidade de coisas que tem dentro dele. Além dos óleos de milho, de uva, e do licopeno, dos demais que vocês encontram ali, olha a porcentagem de óleos essenciais que eu já falei para vocês, como o de orange, peppermint, o gengibre, ele é maravilhoso para a questão do metabolismo, o tomilho que eu falei para vocês, há alguns óleos que talvez a gente nem tenha aqui ainda, mas olha só a bagagem de óleos que existem dentro desse complemento, né? Eles são incríveis. Quando ele fala que eles são quelatados, gente, essa palavra é incrível. Por que que esse complexo vitamínico da doTERRA, ele é tão espetacular? Quando você vai comprar um complexo vitamino lá fora na farmácia, você vai ingerir ele, mas 80% vai embora na tua urina.
O Dadoterra, por ser quelatado, você tem um aproveitamento de 90%. E se você está ajudando com uma boa alimentação, pode ser que você consiga chegar até muito perto dos 95% de reaproveitamento das vitaminas que nós temos lá dentro. Aí a gente paga na farmácia uns R$ 300 no complemento vitamínico e o Dadoterra, os dois são incríveis, são acessíveis e a gente tem toda essa questão que vai auxiliar no nosso corpo, tá? Além do Terra Mix também, que é espetacular. Aqui eu coloquei a erva doce porque ele trabalha com o hormônio da produção de leite na mulher, tá? Ele é espetacular para a produção de leite. O Deep Blue, mas o que tem a ver com hormônio? O que tem a ver com alegria? Gente, se me ataca os pontos gatilho, que são umas bolas infeccionadas que dá nas costas por tensão muscular, é muito dolorido desmanchar essas bolas infecciosas. E ela causa dor de cabeça, náusea, dor nos olhos, é horrível. Então, você passa o Deep Blue antes de desmanchar, a dor vai ser muito menor. E eu acredito que isso vai fazer muito parte também de você não sentir dor em excesso, estar ligado com a alegria que você vai ter no teu corpo, tá? E que a alimentação seja teu único remédio. Que os óleos essenciais nada mais são do que alimentos. Eles são seguros, eles são biocompatíveis com o nosso corpo. Eles foram nos dados assim como um presente grandioso da natureza, feita por nosso Criador, para que o nosso corpo fosse suprido de uma forma perfeita. O nosso corpo foi criado de uma forma perfeita. Os alimentos, eles são perfeitos e eles vêm para dentro do nosso organismo para nos deixar melhor, né? Para trabalhar com essa questão hormonal do nosso corpo. E não adianta nós oferecermos óleos essenciais para as pessoas ou para nós mesmos e achar que vai fazer milagre se nós não fazemos nossa parte de comer corretamente conforme nossas necessidades, porque um diabético vai comer diferente de uma pessoa que tem doença celíaca ou de um autista que também tem uma alimentação diferenciada. Então, nós precisamos comer conforme o nosso corpo ele precisa e tomar muita água. O nosso corpo é feito de muita água, então nós precisamos repor essa água. E eu acho que essa imagem traduz tudo que eu falei para vocês hoje em relação ao equilíbrio hormonal, ao nosso equilíbrio emocional e principalmente o nosso gerenciamento de humor. Porque se nós colocarmos os óleos essenciais com muito amor e carinho na nossa vida e nós cuidarmos do nosso corpo com a nossa alimentação, nós vamos estar como nessa moça no balão, livres, leves, para poder viver uma vida saudável. E claro, a proporção com que os óleos essenciais, eles vão nos ajudar nesse processo. Gente, foi isso a minha aula de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês, tanto para como vocês vão utilizar os óleos essenciais de uma maneira tão espetacular na vida de vocês, como da forma que vocês vão oferecer para as pessoas. A gente não trabalha com óleos essenciais, a gente compartilha amor, a gente compartilha saúde. Eu sou muito grata pelos óleos essenciais. Obrigada pela oportunidade de dar essa classe. Oi, foi muito boa essa classe, foi top, né? Foi tudo de bom, gente. O que é isso? Vocês viram que classe bem feita? Vocês viram que pessoas maravilhosas que nós temos aqui na nossa equipe? Bom, gente, foi incrível, foi incrível. Deixa eu ver aqui, só uma coisa aqui que fizeram pergunta, eu vou fazer a pergunta para você, tá? Enquanto celíaca, quais óleos mais usa? O Zengeste, para mim, fez um milagre espetacular para me ajudar. Por exemplo, se eu comia alguma coisa contaminada com glúten, ou se eu sabia que eu ia ingerir alguma coisa, eu tomava antes, eu não sentia os efeitos. Porque o celíaco, não alergia, né? Quem é alergia não pode consumir. O celíaco, ele pode comer de vez em quando, mas ele sabe que ele vai ter diarreia, náuseas, e com o Zengeste eu não tinha nenhum sintoma negativo, tá?
ele realmente fazia uma camada protetora no meu intestino para que eu não fosse danificado. Claro que o limão também, eu tomei muito para endometriose e ajudava muito nessa questão também da doença celíaca. Legal. Outra pergunta que fizeram: usar tomilho para o câncer, como para o câncer de próstata? Inalação? Eu acho que não, né? Não. Tudo que tem a ver com câncer ou diabetes, nessas situações a gente tem que ingerir para que ele entre em contato não só com a questão da nossa corrente sanguínea, ele precisa também fazer aquela lavagem dos nossos órgãos para que eles trabalhem a favor daquelas células que estão ali de forma negativa, né? Então, precisa ser feita ingestão. No caso de uma pessoa que quer prevenir, ela pode tomar umas 2 gotas, 3 por dia. Se é uma pessoa que já tem esse câncer, o tratamento acaba se tornando com um pouco mais de quantidade de óleos, mas vai depender muito do protocolo que vai ser feito. Se vai tomar só o tomilho, se vai colocar o olíbano ou copaíba junto. O copaíba, ele lida de forma espetacular com vários tipos de cânceres de acordo com pesquisas científicas, né? Aí tem que ser feito um protocolo. É. Aqui, gente, ela falou sobre a parte, né, de gerenciamento do humor, então ela abrangeu isso. Essas outras questões tem que ser uma coisa mais específica, tá? Tem que se ver de forma mais específica. Para mim, Copaíba, eu sempre falo, né? É, Jana, pode ser tomado. Ó, eu vou explicar uma coisa para vocês com relação a óleos fortes, que vocês confundem óleos fortes com dermocáusticos, né? Muitas vezes. Esses óleos dermocáusticos, eles podem ser usados em períodos longos de tratamento, desde que sejam poucas gotas. O que você não pode é, por exemplo, você tomar 15 gotas de tomilho todos os dias durante 5 anos da sua vida. Mas se você tomar, por exemplo, 2 gotas todos os dias, pronto, acabou, entendeu? Você está fazendo um protocolo para uma coisa. Não. Óleos dermocáusticos só em cápsula, tá? E óleos dermocáusticos, eu já fiz até uma classe explicando isso, que é tomilho, cravo, canela, orégano. Esses óleos, a gente não pode tomar eles direto em água, você tem que usar cápsula, tá? Então, você vai fazer um protocolo assim para uma coisa crônica, você pode tomar pouquinhas gotas, vários tempos. Por exemplo, copaíba, eu tomo 2 gotas de copaíba e não é porque ele é um óleo forte, não, copaíba não é dermocáustico, não é nada. Mas como eu tomo ele sempre, então eu só tomo 2 gotas todos os dias, porque já fazem 4 anos que eu tomo ele, entendeu? 4 anos sem interrupção. E por que eu tomo copaíba? Porque copaíba tirou a minha endometriose, copaíba equilibrou as funções do meu corpo, parou de me dar inflamação nessa parte uterina. Então, assim, por isso que eu tomo ele todo dia e eu não paro de usar. Não é uma coisa que eu vou interromper. Eu não vou interromper, porque ele tá dando certo no meu corpo. Mas aí eu tomo só 2 gotinhas todos os dias, porque eu tomo ele sem interrupção. Agora, eu tô com uma infecção pontual neste momento. Daí tudo bem, se eu usar mais gotas em menos tempo. Então eu vou usar o tomilho, sei lá, vou tomar 3 gotas 3 vezes ao dia, porque eu tô com uma infecção urinária, mas aí eu vou tomar por 7 dias e depois interrompo. Entendeu? Porque aí é a questão de fígado que você vai tomar cuidado, tá? Então, uma coisa importante que você comentou, sempre quando a gente vai orientar óleos essenciais, eu gosto muito de falar para as pessoas, você precisa conhecer a pessoa. Você precisa perguntar se ela tem pressão alta, se ela tem problema cardíaco, para você você tem que conhecer os óleos para saber o que você vai indicar também. Que não é só você ir distribuindo óleo essencial, você precisa conhecer a pessoa para saber o que vai realmente favorecer naquela situação. Isso. E por isso que a gente fala da consulta de bem-estar. Vocês viram a consulta de bem-estar que eu fiz? Por que eu fiz ela individual? Porque a pessoa foi me narrando o que estava acontecendo na casa dela. Aí ela foi me narrando os problemas dela e eu fui falando para ela. Então usa desse jeito, faz isso, faz aquilo. Porque ela foi me narrando as questões dela. E aí eu fui fazendo as perguntas, né? Você tem isso, tem aquilo? Não, não tem? Então vai fazer uso assim, dessa forma, pronto. Por isso que a consulta de bem-estar, por isso que quando a gente cadastra alguém, é tão importante a gente fazer a consulta de bem-estar com a pessoa, né? Porque é só assim pra gente usar. Aqui é um conhecimento geral da coisa. Hoje a gente tem o conhecimento geral, agora a gente pega esse conhecimento geral e transporta para situações específicas.
Mas para mim foi perfeita essa classe. Inclusive, essa classe vai fazer parte da minha surpresa que eu vou fazer depois para todo mundo. Que não vou falar porque não vou dar spoiler aqui, mas essa classe ela já está, viu, Sindimara? Tá? Ah, obrigada. Como vocês já autorizaram elas para o YouTube, eu tô entendendo que eu posso colocar ela lá Pode compartilhar à vontade. para a equipe poder aprender. As cápsulas vocês encontram na Aroma Acessórios, Rotina Essencial, Mercado Livre, Bioil, vários sites aí vocês acham cápsulas. Na Aroma Acessórios, eu sempre compro na Aroma Acessórios, tá? Chama Aroma Acessórios. Eu compro muito lá. Principalmente as gastro-resistentes, são as que eu mais gosto. Você também, né, Sindimara? São as que você mais gosta, né, para usar os óleos, Sim. né? Uhum. É. Perfeito. Todos os óleos, eu só não gosto de fazer uso contínuo do melaleuca. Tirando isso, os outros, eu não vejo problema, desde que sejam poucas gotas poucas gotas por dia. Quer usar os endócrinos para tirar metal pesado? 2 gotinhas só e pronto, tá tudo certo. E se você usar o melaleuca, ele é hepatotóxico, né, galera? E é por isso que eu não gosto dele por muito tempo. Pra você ficar tomando assim o resto da vida, eu não acho legal. E também não tem porquê. Por que a gente vai tomar melaleuca pro resto da vida? Você não tem infecção pro resto da vida? Melaleuca geralmente a gente usa por causa de infecção bacteriana, né? Infecção decorrente de vírus ou bactéria. Então, você matou o bicho lá, acabou, não precisa mais. Por isso que eu não entendo melaleuca para usar assim continuamente. Você concorda comigo, Sindimara? Concordo. E se a pessoa insistir em querer algum, o que tira os metais pesados também é o fenel. Perfeito. Perfeito. Fenel é ótimo. E pode usar na boa ele. Tranquilamente. Certo? Pessoal, acho que foi, né? Meu anjo, gratidão por tudo. Parabéns. Sua aula foi maravilhosa. Obrigada. Agradeço de coração sua entrega. Foi espetacular, né, gente? Vocês viram, né? O que a nossa equipe tem aqui, né? Avisem as pessoas que não estiveram aqui, ó. Vocês estão perdendo. É isso que a gente tem aqui. Pessoal, beijo para todos vocês. Deixa eu dar só uma olhadinha no YouTube se tem alguma pergunta. Não, só elogiaram sua aula, só. Então, beijocas, boa noite a todos vocês. Semana que vem temos mais, hein? Ó, beijo.